Boa noite, galera. Hoje estamos num número gigantesco aqui, né? Então tá bom, né? Olha só, nós vamos continuar aí então o livro de Atos, né? Na semana passada o Ari fez os 9 primeiros versículos. Essa semana nós vamos terminar, na verdade, o capítulo também, porque os assuntos estão bem linkados com aquilo que o Ari estava comentando. Então, ele falou a respeito dessa nova viagem, que estava acompanhando, na verdade, também Silas, e também Timóteo, ok? E nós vimos que isso foi algo que nasceu no coração de Deus. Por quê? Porque, primeiramente, Paulo ele havia decidido ir para Macedônia, para uma parte lá da Ásia, e o Espírito Santo de Deus indicou que eles tinham que ir para outro lado, certo? Por quê? Porque agora havia um propósito maior. Qual que era esse propósito? Alcançar os romanos, certo? Por que os romanos em si? Porque o grego, na verdade, até como o Ari havia mencionado, era como se fosse o inglês. Era a língua mais falada naquele tempo. E por isso também teria uma maior expansão, daquilo que seria a palavra de Deus. Então Deus resolveu fazer isso. E bom, no início do capítulo, como o Ari também havia mencionado, eles foram para Tessalônica, que era a maior cidade da Macedônia lá, E aí, gente, era muito interessante. Paulo, ele seguiu os costumes judeus, que primeiramente ele foi pregar na sinagoga, Quantas vezes? Ele foi 3 sábados seguidos ali, primeiramente. Agora, esse povo aqui da Tessalônica, depois a gente vai ver que não era um povo tão legal assim, que aí eles vão chegar depois de uma outra parte lá em Bereia, para fazer tumulto também. A gente já vai ler isso daqui a pouco. Mas o mais interessante é que Paulo ele incluía também, além daquela mensagem, ele complementava agora com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha algo a mais para oferecer. Isso foi interessante. Agora, outra coisa que o Ari comentou, Paulo ele não utilizava a palavra rei, para se denominar assim a Jesus. Ele usava a palavra Senhor. Por quê? Para não gerar maiores conflitos. Então, gente, em Tessalônica quem abrigou ali Paulo, Silas e até Timóteo foi o Jason. E aí depois ele assumiu uns BOzinhos que teve lá, quando eles estavam procurando prender lá Paulo, e Silas e os demais. Beleza? Hoje a gente vai dar sequência aí. Nós vamos ler dos versículos 10 até o 34. Vamos ler até o final, Podemos lá, Enio? Fazendo um favor? Amém. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Em outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso.
pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém. Beleza. Estamos dando continuidade aí no capítulo de Atos 17, versículo 10, agora para frente, tá bom, galera? Seguinte, né, os dois primeiros versículos aí, tanto 10 quanto 11, vai nos situar, né, a respeito já do seguinte lugar, né, onde Paulo, né, Silas e Timóteo também foi enviado nesse caso aqui, que foram para Bereia, ok? Agora, Bereia ficava aproximadamente 100 quilômetros de Tessalônica, né? Então é interessante porque era um costume de Paulo sempre deixar alguém, né, que ficasse a cargo da igreja anterior na cidade que ele havia passado, né? Então, esse apostolado de desbravar lugares, esse é o verdadeiro apostolado, na verdade, que a pessoa ela vai, né, ela estabelece ali a igreja, né, e ela encontra pessoas capazes de continuar o trabalho, certo? Hoje nós temos uma referência diferente a respeito de apostolado. O que é o apostolado que nós vemos nos dias de hoje? As pessoas que querem construir seus impérios, cada vez maiores, né, cada vez com mais igrejas debaixo do seu poder. Para quê? Para que ele possa estabelecer o seu reino. Olha só, então nós temos aí uma inversão de valores hoje em dia em relação, né, à palavra apóstolo até. Correto? Seguinte, gente. Essa visão apostólica aí, como a gente viu, ela realmente é a visão bíblica, certo? E Paulo, né, no caso aqui, vamos até ler o versículo 10 e 11 rapidinho novamente, né? Fala assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica,
porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Gente, então aqui é interessante, certo? Nós já situamos aí a localização. Agora, olha só o que o texto nos diz, né? Eles tinham uma mente aberta para poder comparar, né, as coisas que Paulo estava falando. Paulo pediu lá os escritos do Antigo Testamento e eles também queriam conferir aquilo que Paulo estava falando, dizendo: isso é algo maravilhoso. Imagina se nos dias de hoje a gente, né, quisesse conferir todas as coisas que são faladas em vários púlpitos que a gente vê onde se prega a palavra de Deus. Se a gente tivesse o interesse de conhecer mais da palavra de Deus, né? Você acha que esse culto ele estaria mais cheio? Se as pessoas se interessassem mais em saber da palavra? Com certeza. Mas o que é mais fácil? Que os outros leiam por mim e me digam as coisas que muitas vezes, né, até é o que eu quero ouvir? Eu não me responsabilizo na minha relação com Deus, porque se tudo der errado na minha vida, quem falou foi o pastor. Então, né, essa questão deles verificarem todas as coisas dentro da Escritura era algo fascinante, era algo rico, né? Mas hoje a preguiça, não só física, mas também espiritual, é o que tem dominado, né, a maioria das pessoas com quem a gente convive muitas vezes aí fora, certo? Vamos seguindo aqui, né? Aí no versículo 12 fala assim, ó, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Né? Gente, por que muitos creram? Porque, na verdade, eles conferiram todas as coisas, como nós vimos no versículo anterior. Então, né, quando a gente vê que a verdade ela condiz com aquilo que são as Escrituras, né, faz com que as pessoas creiam realmente. E aí nós vemos que mencionam também as mulheres aqui nesse versículo. Né? Novamente, em uma época onde a gente sabe que as mulheres elas não eram nem citadas, né? Nós temos aqui um relato sobre isso, né? Desmistificando muitas vezes até aquilo que as pessoas dizem a respeito de que a Bíblia é um livro machista, no caso, né? E para essa época aqui era algo revolucionário, né? Então Paulo ele sempre falava, né, a respeito da figura da mulher também, né? Trazendo uma certa importância para isso. Isso é interessante. Né? Vamos lá, para o 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Então, olha só, pessoal, eles tinham acabado de sair de Tessalônica, né? Nós não sabemos aproximadamente quanto tempo foi essa viagem aí de 100 quilômetros, mas imagino que seja a pé é um tempinho demorado, né? Certo? Mas, gente, já estavam lá outra vez para encher o saco da galera, né? Para provocar ali uma dissensão. Por quê? Porque eles eram inimigos ferrenhos do Evangelho. E eles repetiram aquela mesma técnica que a gente viu, né, de agitar a multidão. Tem um versículo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, que vai do versículo 14 ao 16, tem um exemplo de como eles atuavam. Tá bom? Lá diz assim, ó, porque vós, irmãos, né, 1 Tessalonicenses 2, do 14 ao 16, tá? Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, gente, o discurso desses caras lá de Tessalônica, que eram judeus também, era só para poder inflamar a multidão, certo? E poder gerar discórdia ali no meio deles, né? Então era algo demoníaco, gente, na verdade, isso aí, certo? Hoje a gente vê também que muitas vezes as coisas de mal entendido, até mesmo dentro da igreja, são por quê?
Porque às vezes alguém falou uma coisa e o outro deu ouvidos, né, e não foram ajudar a resolver realmente o problema. Né? Vamos seguindo aí, está no versículo 14 e 15, tá? Nós vamos ler os dois, né? No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo a ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, né? E aí partiram, certo? Então, gente, nós temos aqui primeiro essa oposição aí dos irmãos, certo? O que era o mais seguro? Né? Viajar para outro lugar, né? Mas olha só que interessante, quem ficou? Ficou Silas e Timóteo. Por que eles ficaram? Né? Porque eles estavam acompanhando ali o trabalho daquela igreja que estava nascendo, né? Daquela igreja emergente que ainda estava surgindo. Mas também tinham a orientação de que logo, né, já estivesse estabelecidas assim as coisas, o quanto antes eles já pudessem encontrar com Paulo, né? Então logo fosse possível, ok? Agora olha só que interessante, né? Enquanto Paulo, no 16, os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Gente, Atenas era uma cidade incrível. Ela não era uma potência política, ela não era uma potência comercial também, mas ela tinha a maior, né, universidade daquela época. Então, o centro intelectual de Atenas era algo muito forte, era uma referência, né? E todo jovem de Roma, ele queria ir para Atenas para ele se formar, né? Então imagina que lugar louco. Agora, olha só para onde Deus estava direcionando Paulo para estar, né? Primeiramente, Paulo ele observou as coisas e viu que a idolatria era algo forte. E o coração dele o quê? Se comoveu. E, gente, ele não foi tão bem recebido assim não, né? A gente vai ler aqui daqui a pouco, tá bom? E essa cidade era a cidade dos grandes filósofos, né? Então nós temos aí Sócrates, nós temos Péricles, nós temos Demóstenes, nós temos também Platão, muita galera aí de peso, né? Certo? Então olha só, durante mais ou menos 1000 anos, né, que foi de 500 antes de Cristo até 500 depois de Cristo, esse era o centro da filosofia, da literatura, tudo estava ali em Atenas, né? Então era algo bem legal, certo? Mas um detalhe, estava tudo entregue à idolatria. Olha só que interessante, né? Então a gente vai ver aquilo que Paulo, né, vai fazer. No versículo 17, nós já temos aí uma pequena introdução daquilo que vai ser as coisas, tá? Lá fala assim, ó, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então imagina, nós temos todo esse centro aí filosófico, né, literário daquela época. Agora, alguém expor as suas ideias, né, em um lugar público, você teria uma plateia grande que saberia de todos esses assuntos, né? Então, Paulo ele era um cara inteligente. Nós sabemos da formação dele, tanto acadêmica, né, que era uma boa formação, tanto também teológica, na questão de que ele era um discípulo de um dos judeus, né, de um dos mestres dos judeus mais inteligentes, que seria o Gamaliel. Certo? Então era um cara bem preparado para poder, né, expressar. E lá na praça ele expunha as suas ideias, né? Quando diz que disputava aqui, disputava era o expor. Por que era uma disputa? Porque alguém também poderia falar sobre aquilo que ele estava falando. Mais para frente nós vamos ver até que o pessoal de Atenas eles tinham uma regra, que era muito interessante quando alguém vai expor algo assim na sinagoga. Que primeiro, se você está expondo as suas ideias de uma maneira bacana, eles não te interrompem. Mas a partir do momento que eles veem que tem algo, né, que não está tão de acordo com aquilo que eles acreditam, eles podem interromper e podem intervir, né? E isso era algo que Paulo sabia também, né? Algo interessante.
Certo? Agora, gente, eu fico imaginando o tanto que deve ser legal se assistir um negócio desse. Eu gosto. Né? Imagina alguém expondo suas ideias e o outro fala assim, mas isso. Aí Paulo, cara, ele era um cara que já tinha as respostas. Né? Ele falava assim, não, isso é assim, assim, assado. Né? É igual com o Ari com as perguntas dele de sexta-feira, né, do dia da maldade, que o pessoal manda para ele. Eu falo assim, esse Ari tem a resposta na ponta da língua, né, também. Algo interessante. 18, gente, aqui, né, nós vamos ver também algumas coisas que talvez se repetem nos nossos dias. Lá fala assim, ó, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles. E uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? Sabe o que é paroleiro, galera? Tagarela, tá bom? Que fala muito, né? Certo? E outros, né? Parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Então, para eles, essa palavrinha, Jesus e a ressurreição, eles achavam que era um Deus e uma deusa também. Né? Então, por isso que era algo que para eles era... Depois a gente vai até falar um pouco melhor disso, porque é o seguinte, para eles, né, se você falar de um Deus e uma deusa em um plano espiritual, beleza, dava para engolir. Agora, você falar que Jesus ele veio, né, em um corpo físico, né, e ele ressuscitou em corpo também, e depois subiu aos céus, para eles era algo difícil de tragar, né? Certo? Mas olha só, aqui nós tínhamos duas das mais influentes da escola filosóficas daquela época, que eram primeiro os epicureus. Quem que foi o fundador deles, né? Chama Epicuro, tá? Ele nasceu no ano de 341 a.C. e morreu no ano de 270 a.C. Então já é algo antigo, tá bom? Eles, gente, criam que os deuses não tinham, assim, o menor interesse no bem-estar do homem. Achavam que os deuses, né, que não era só um, os deuses. E a principal razão da vida dos epicureus, na verdade, gente, consistia, assim, no prazer, na alegria, acima de todas as coisas. Né? Então tinha que viver uma vida feliz e tranquila. Né? E aí, nós temos isso hoje em dia também? Nós temos, né, gente? Na igreja também, tem uns epicureus por aí, não tem? Então, é o seguinte, muita gente defendendo aí que a gente precisa, né, viver a felicidade, viver as coisas que estão no nosso coração, viver toda a forma de amor, né, que toda a forma de amor provém de Deus. Então, nós já sabemos, né, como é o amor de Deus. Onde está descrito isso? Na palavra. Né? E esse lance de dar a vida como Jesus deu, para muitas dessas pessoas que só querem buscar a felicidade, é coisa do passado. Mas agora Jesus nos chama para viver da mesma maneira, que assim como Ele entregou a sua vida, né, por cada um de nós, agora nós devemos fazer o mesmo em favor do outro. Correto? E aí, gente, nós também tínhamos os estoicos. Os estoicos, o nome, né, do fundador era Zeno. Então, eles eram discípulos de Zeno. Por que estoicos com Zeno? Não tem nada a ver, né? E ele foi cerca de mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E ele cria, né? E essa galera cria, na verdade, que Deus, ele era tipo a alma do mundo. Como assim? Eles acreditavam que tudo estava ligado às coisas da natureza. Certo? Uma vez que Deus estava nos homens, né, Ele também estava em todos os seres. Ok, gente? E eles eram homens de vários princípios morais. Né? Então, olha só, pessoal. Nós temos muitos estoicos hoje também? Temos. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes mais exaltam as coisas criadas, ok? Do que o próprio Deus. Né? Então, hoje a gente vê que nós temos culto para cachorro, né, nas igrejas por aí, né, onde você pode levar o seu pet para ir para a igreja, né? Ou nós damos mais atenção para os cachorros do que para a gente. Existe. Agora, imagina o tanto de cachorro mijando na igreja, velho. Né? É de chorar. Então, pessoal, nós temos muitos estoicos hoje também.
né? A gente não está falando que a gente não deve cuidar das coisas que Deus, né, nos deu para dominar, certo? Nós devemos cuidar, claro, com excelência, mas nós também devemos, né, entender que nós somos chamados primeiramente para fazer a vontade do Pai. Né, aquilo que Deus nos chamou essencialmente para fazer. E não vamos ser relaxados com as coisas que Deus nos mandou cuidar. Então, quem tem cachorrinho, gatinho, pode cuidar, viu, gente? Tem que cuidar mesmo. Certo? Agora, olha só, pessoal. Para esses filósofos aqui, né, Paulo parecia o quê? Parecia um tagarela. Falava demais. E como a gente falou lá sobre Jesus e a ressurreição, né, tem uma palavra, né, anastasis, que significa ressurreição. Para elas, como a gente mencionou, soaria como o nome de um deus ou de uma deusa. Por isso, tão difícil recepcionar isso, né? Agora o versículo 19. Lá fala assim: e tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Deixa eu só tomar uma água, gente, rapidinho. Gente, Areópago aqui, tá? Ela podia designar o lugar lá que chamava Colina de Marte, né, que ela ficava entre o mercado e um lugar que chamava Acrópole também. Não é o Acrópole daqui, tá, gente? Certo? Ou então o conselho que se reunia também, né? O mais provável é que tenham os dois, tá? Tanto esse lugar quanto esse conselho, porque o conselho ele havia dentro de uma sociedade lá, né? E essa sociedade se chamava a Sociedade da Colina de Marte. Interessante, né? Quem eram e o que faziam? Alguma ideia? Olha só. Hã? Tá, não, a sociedade tinha esse nome, mas não era propriamente a respeito de um deus somente, né? Ele era um grupo de atenienses, né, das pessoas de Atenas, eruditos, pessoas que estudavam mesmo, e eles se reuniam para discutir as questões filosóficas lá, as questões da história e da religião. Né? Certo? Esse conselho, gente, ele não era um tribunal de justiça, tá? Então ele atuava de maneira diferente, ele supervisionava essas questões mesmo, religiosas, filosóficas e educacionais, né? Então Paulo compareceu ali. Foi diante desse conselho para apresentar um resumo daquilo que era a filosofia dele, né? Por quê? Porque aí eles iam dizer se Paulo poderia falar ou deixar de falar, né? Mas aí a gente vai ver aqui o que acontece no versículo 20, ok? Aí ele fala, né, no 20 lá: pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, né? Esse conselho aí, né? Pois todos os atenienses, estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão dizer e ouvir alguma novidade. Beleza. Gente, porque lá, como a gente mencionou, era o centro filosófico, tá? Toda ideia nova, alguém queria escutar aquilo que estava sendo falado. Né? Isso eu acho que é algo interessante, porque, por exemplo, hoje nós vemos um povo com muita preguiça de buscar informação nova, né? E aqui a gente vê o contrário. Aqui a gente vê que eles tinham a sede, né, por esse conhecimento, por entender, né, algo diferente do que já era o comum, supostamente. Lá no 22, lá fala assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Gente, esse aqui foi o primeiro encontro, assim, que a gente pode se dizer, da mensagem cristã com essa filosofia grega, né? E aí, foi algo de grande interesse, como a gente mencionou anteriormente. Então, lá, Paulo, no meio do Areópago, ele tentou estabelecer um primeiro ponto de contato, né? O que ele observou? Observou o quanto eles eram religiosos. E aí ele vai continuar, né, esse discurso aqui, tá bom? Lá fala muito religiosos. Nós achamos que ela é uma melhor tradução do que um tanto supersticiosos, tá? Fica melhor aí para a gente entender, né?
Lá no 23, fala assim, ó, e esse versículo, gente, é um dos versículos que eu mais gosto, sinceramente. Ele fala assim, ó, porque passando eu e vendo os vossos santuários, né? Esses santuários aqui, pessoal, também poderiam ser os objetos de culto, que às vezes estavam em locais públicos, então ele podia ver isso, né? Achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, né? Gente, olha só que interessante. Nenhuma inscrição, né, agora recentemente foi achada com esses escritos ao Deus desconhecido. Mas tem um escritor, né, que chama Bruce, F.F. Bruce, que eu estava procurando também um pouquinho sobre isso. Ele menciona o seguinte, que foram achados aproximadamente 3 ou mais, né, dessas inscrições, desses altares dedicados ao Deus desconhecido. Isso é algo bem interessante, porque ele vem colaborar com tudo aquilo, né, para trazer veracidade, né, com as coisas que a gente vê, históricas, né, isso é legal, certo? Agora, olha só, pessoal, os atenienses, eles eram muito zelosos com relação aos seus deuses, certo? Então, eles não queriam colocar como objeto de culto qualquer coisa. Eles deveriam saber sobre aquilo, mas como foi algo assim, que eles ainda não tinham visto antes, eles tiveram que colocar essa inscrição, né, ao Deus desconhecido. E Paulo, gente, foi o cara, né, quando ele fala depois para eles, né, que esse Deus que eles não conhecem é o Deus que ele está anunciando. Tá? Então essa é uma das obras-primas para mim da oratória de todos os tempos que nós vemos na Bíblia, né? Algo bem interessante. Por quê? Porque ele conseguiu encontrar uma ponte de comunicação entre dois povos diferentes, né? E Paulo, gente, filosoficamente falando e academicamente falando, ele tinha toda a moral para falar a respeito da idolatria para aqueles judeus ali e pregar o couro neles. De boa mesmo. Mas ele fez isso? Não. Ele preferiu encontrar ali um ponto onde a comunicação pudesse ser entendida de uma maneira melhor, né? E essa passagem, gente, me faz lembrar muito de um livro que eu li há muitos anos e que eu comecei a ler ele ontem de novo. Fator Melquisedeque. Gente, livro fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler, eu estou lendo agora pela segunda vez, e tem coisas que eu li anteriormente que eu já nem me lembrava, e tem coisas que estão mais claras agora, né? Então, por exemplo, ele dá até o exemplo de Melquisedeque mesmo, ok? No livro lá, né? Só para a gente trazer aqui um contexto para vocês entenderem, né? O Melquisedeque, ele era um rei cananeu, e ele era um sacerdote de El Elyon. Quem é El Elyon? Deus Altíssimo. Tudo bem? Agora imagina, né? Ele tem um encontro ali com Abraão, né? Ele é um cara que tem uma língua diferente, certo? E na língua hebraica, como nós chamávamos Deus? Né? Yahvé, ou Javé, hoje no português nós podemos também mencionar, né? E aí, gente, vem Melquisedeque e ele abençoa Abraão em nome do Deus El Elyon, Deus Altíssimo. O que a gente estaria falando hoje? Está amarrado, né? Alguns falariam, né? Usaria uma gíria mais pentecostal, né? Está amarrado. Né? Eu falo, opa, sai fora, isso aí não é meu Deus, não. Né? Mas Abraão, gente, teve toda a sensibilidade, né, de entender que era o mesmo Deus. Né? E isso, assim, foi algo fantástico, né? Então, o Deus de Israel era o mesmo Deus ali do Melquisedeque, certo? Agora, gente, eu morando lá no Peru, né, a gente vai ler um pouco sobre a história, tem algo interessante. Você começa a estudar um pouco da cultura inca, e dentro da cultura inca nós temos um Deus que se chama Wiracocha, né, que para eles é como um Deus criador. Certo? Agora você vai estudar a fundo, né, a questão
da realeza, da nobreza inca, eles eram monoteístas e acreditavam que esse Deus Viracocha tinha enviado o filho dele, né, para que pudesse trazer salvação a todos. Olha só que interessante, né? Então aqui, gente, a gente vai vendo que talvez há tempos remotos, que às vezes o evangelho ainda nem tinha cruzado fronteiras, né? Deus ele pôde se revelar, né, a outras culturas. Sabemos ao certo? Não sabemos, mas são coisas interessantes para a gente ver, né, e para a gente também poder estudar um pouco mais. Então, gente, Deus usa pontes para alcançar povos, né? Foram todos salvos? São todos irmãos? Nós só vamos saber lá em cima, né? Ou lá não sei onde é, lá em cima, nós está falando também, né? No lugar novo, não é verdade? Né? Agora, o que nós podemos afirmar com toda certeza é que Deus encontra meios de se revelar ao seu povo, né? Então, mais pessoas, né, que adoravam esse Deus desconhecido, com certeza eles tiveram uma experiência com o Deus de Israel, com o nosso Deus. Isso é bacana, né? Agora, olha só o 24, né? Vamos seguir aí mais um pouquinho. O que Deus fez o mundo e tudo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, né? Gente, então assim, ó, uma vez que a gente entende, né, que Deus ele é Senhor, certo, de tudo, né? Ele é Senhor do céu e da terra, como Paulo explica aqui, ele, claro, que ele não podia habitar em um templo construído por mãos humanas. Se a gente que está aqui reunido, certo, nesse lugar, a igreja aqui é santa? Não, nós somos. Se a gente tirar as cadeiras daqui e quiser fazer aqui um jogo de futebol, podemos? Demais, né? Porque o que faz desse lugar, né, um lugar santo é onde os santos estão reunidos, gente. Então, onde a igreja do Senhor Jesus está, pessoas, aí está, né, o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Agora, gente, onde Deus resolveu habitar? Tem uma música até do Palavra Antiga, né? Deus preferiu o quê? Essa carne, certo? Ele resolveu habitar em nós, né? E lá em João 14, 23, fala isso também, né? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Olha que legal. E lá em 1 Coríntios 6 também fala sobre isso, 19 e 20, né? Acaso não sabem o que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus, né, com o seu próprio corpo. Muito bom, gente. Agora olha só, assim também, continuando aí um pouquinho do versículo que a gente leu, né? Deus, ele não tinha nenhuma necessidade, tá, que o culto humano pudesse suprir, né? Então, nele mesmo, ele é fonte de toda a vida. Ele não precisa da minha adoração para ele ser Deus. Você está entendendo? Né? Então, às vezes, a gente acha que Deus ele vai morrer de depressão se a gente não fizer alguma coisa aqui. Né? E, às vezes, a gente faz até coisa meia boca, que a gente acha que Deus está precisando. Mas não é assim, irmãos. Deus, ele não é menos Deus quando você deixa de adorá-lo. Mas nós temos o privilégio de fazer parte da família e de poder adorá-lo. Isso nós temos que ver como um privilégio, irmãos. Amém? Né? Vamos lá para o 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, gente, Deus, né, ele fez os homens tudo da mesma fonte,
Tudo veio do mesmo lugar, tá bom? E é Ele que deu para nós aí o sopro de vida. É isso que está falando. E quando Ele fala que determina os tempos aqui também, gente, quer dizer que Ele é quem fornece o sustento, é Ele que faz chover, né? É Ele que faz o sol, que faz crescer, que faz mudar as estações, né? E é Ele que nos dá um lugar para morar também, tá bom? Gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? Né? Porque muitas vezes as coisas que Deus tem colocado na nossa vida e que são boas, né, a gente faz dela algo principal. Então, por exemplo, nossa casa, né, de quem nos proveu a casa? Foi Deus, certo? Todos aqui têm um lugar hoje para chegar e dormir, graças a Deus por isso, né? Certo, pessoal? Mas olha só, o dia que isso te impedir de fazer as coisas que Deus te chamou para fazer, quem é o seu Deus? O que você possui, né? Ou o Deus que nós estamos falando aqui? Isso lá em casa é uma coisa que a gente sempre deixou claro, né? Então, por exemplo, até quando a gente foi mudar, e nós já mudamos várias vezes, todas as vezes tem coisa para deixar, né? Então, quando a gente foi para o Peru, falou assim, não, gente, mas por que vocês vão para o Peru? O apartamento de vocês acabou de sair. E aí, vocês chegam lá e não tem dinheiro para pagar? O apartamento de vocês está aqui no Brasil. Aí minha resposta é assim, olha, se tiver dinheiro para pagar, nós vamos pagar. Se não tiver dinheiro para pagar, nós vamos vender. Mas vocês custaram a comprar? Falei, gente, mas por quem nós somos guiados, né? Então, assim, às vezes parece irracional, né? Para muitos. Certo? Mas a gente entendia a voz clara de Deus. E na hora de voltar, não, agora vocês têm um trabalho legal aqui, vocês conseguem sustentar até o apartamento do Brasil, né? Vocês têm um carro, tem casa, e aí? Não, mas agora é hora de voltar. Já minha família já nem questiona mais, né? Já entendeu que se a gente falou que Deus falou, acabou, né? Pelo menos está bom, né? Certo? Então, quais são as coisas principais? Ok? Olha o 27, né? Lá fala assim, ó, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, né, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Gente, a bondade de Deus, ela se revela na criação do mundo, tá? Isso é muito interessante. Isso já deveria automaticamente levar a gente a adorar a Deus. Mas por que isso não acontece? Né? Então hoje, por exemplo, quando a gente para observar, gente, onde a gente vive, né? Se olha para o céu, é bacana, é bonito, a gente vê a glória de Deus. Mas a gente talvez está num ritmo tão frenético de fazer algumas coisas que a gente perde, né, a possibilidade de enxergar Deus nas coisas. Isso é muito comum. Por quê? Pela rotina. Então, muitas vezes nós somos vencidos por ela, né? Mas que a gente consiga aí ver a beleza de Deus, né? Que a gente possa alimentar o nosso coração sempre da palavra dEle, para que Ele possa nos ajudar a enxergar as coisas além do que nós vemos aqui, né? Para quem daqui tateando, a gente veja tudo, né? 28, galera. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, né? Pois somos também sua geração. Então, gente, Deus, como a gente falou, Ele é Criador e Ele também mantém todas as coisas, né, criadas, e Ele mantém também o homem e nós dependemos dEle, certo? Nós somos seres completamente dependentes de Deus, pelo menos deveríamos ser. E ele faz uma palavra aqui, menciona, na verdade, Paulo, né, menciona uma ilustração de Epimênides, né? Ele puxa uma frase dele aqui, que é essa, né, pois somos também sua geração, tá bom? Por quê? Porque ele quis usar, né, dessa figura de linguagem lá com os filósofos que estavam aí, né, nessa sociedade aí do Areópago e tudo, para que ele pudesse, né, também
fazer um link entre as duas culturas. Isso é interessante, né? Porque falando de algo que eles conhecem e apresentando também o Evangelho aí de Cristo, né? Agora, gente, como a gente mencionou, enquanto esse discurso de Paulo tivesse uma lógica contínua, eles não o interromperiam, né? Certo? Porque essa era uma regra, né, da educação filosófica que eles tinham recebido naquela época, tá? 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Gente, então se Deus ele é criador, tá? Ele é maior do que todas as coisas criadas. Correto? Então, gente, nós não devemos ficar dependentes das coisas criadas, que é o que muitas vezes acontece, né? Quais são os deuses de hoje? Muitas vezes, para algumas coisas, é o dinheiro, são as coisas que nos dominam, né? Ou então, talvez, um vício, não sei, né? Tudo aquilo que te domina, tá, gente? Né? Neste caso aí, certo? Então, Deus ele não é maior do que essas coisas aí, e não devemos nos deixar dominar por elas, né? O 30 aqui, gente. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Gente, então Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, tá bom? Mas agora, gente, a partir do momento que nós já conhecemos as coisas, nós temos uma responsabilidade com esse conhecimento, tá? Né? Então, aquela frase lá do Peter Parker também, né? Como que é mesmo? Grandes conhecimentos, poderes geram grandes responsabilidades. Aqui também, aqui seria com o conhecimento que a gente tem, ele vem com uma responsabilidade, certo? Né? Por quê? Porque agora, se nós fazemos as coisas, né, sem estar na ignorância, o fazemos porque já sabemos, ok? Nós não cobramos, né, de alguém que não sabe, né, fazer alguma coisa para ele fazer essa coisa, não é verdade? Nós temos que ensinar. Então aqui Jesus vem e fala sobre isso, Paulo vem e fala sobre isso, né? Em Romanos 3:25 tem algo bem interessante, né, que é um versículo que ilustra exatamente isso, que fala assim, ó, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriores cometidos. Né? Beleza, galera? Gente, Paulo, então, né, ele tentou ser um filósofo ali entre os filósofos, né? Mas também, ele não foi só isso. Ele também queria levar o Evangelho de Cristo. Porque se ele só fosse um filósofo ali, na verdade de nada adiantaria. Né? Toda aquela menção, né, a respeito daquilo que ele tinha falado anteriormente, né, viria chegar na pessoa de Jesus Cristo. Né? Qual que é a diferença aí dessa questão do tempo da lei, né, para os judeus com o tempo da graça? Que agora, né, com a graça nós temos um padrão aumentado. Então, ao anunciar o Evangelho de Jesus, nós vemos que agora, né, não é somente parar de roubar, né, e trabalhar. É parar de roubar, trabalhar para ter o que repartir com o próximo. Então, a gente vê que a graça ela traz isso. E a pregação de Paulo, né, estava enfatizada nessas coisas aqui. Tá bom? Vamos aí para frente um pouquinho, né? No 32. Lá fala assim, ó, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, e todavia chegando alguns varões a eles, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e a mulher por nome Damares,
ou Dâmaris, né? Não sei aqui. E com eles outros, tá bom? Gente, alguns ali, eles ridicularizaram a mensagem de Paulo, né? E depois falam que tentaram discutir aí um pouquinho mais tarde. Com isso, né, a audiência daquele momento ali acabou, né? Alguns pensadores falam assim, mas Paulo ele fracassou, né, em seu discurso. Não, ele foi muito assertivo. E o mais interessante foi ele concluir ali com a mensagem de Jesus, né? Agora, olha só, alguns creram. Nós tivemos aí duas pessoas importantes, que é no caso aí Dionísio, né, e Dâmaris, certo? Agora, gente, nós não temos uma notícia ou uma referência de uma igreja que tenha ficado em Atenas. Primeiro, que ele foi parar lá por acidente, né? Ele estava somente para esperar ali a Silas e Timóteo. Mas aconteceu que, no lugar onde ele está, Paulo ele não dá conta de ficar parado, né? Então, ele tinha que falar a respeito daquilo que ele cria, né? Então, Paulo ele viveu ali, né, no meio dos atenienses, mesmo não tendo um chamado explícito para pregar lá naquele lugar, ele viveu plenamente o Evangelho, né? E essas coisas é muito interessante, porque esses dias a gente estava recordando, né, de quando a gente fazia algumas viagens anteriormente, até com a banda que nós tínhamos, né, com o Sky Metal. Então era eu, o Gustavo, o Ari, né, o Júnior, e às vezes o Lúcio, ou o Tiago, né, ou o Daniel, que viajaram assim com a gente também. Gente, era muito interessante, porque às vezes a gente ia para lugares que ninguém nem sabia que a gente existia, né? Certo? Então, por exemplo, se a gente ia daqui para o Mato Grosso do Sul, a gente parava numa cidadezinha, gente, que sinceramente ninguém nos conhecia, nenhuma pessoa. E se a gente quisesse fazer besteira, tinha como fazer besteira, né? Mas a gente fez isso? Não, nunca fizemos, né? Porque a gente tinha um senso de propósito em todos os lugares que a gente estava. Isso é bacana. Tem um fato interessante que eu até contei outro dia, não lembro se foi no pequeno grupo. Teve uma cidade que a gente foi, até foi indo para o Mato Grosso mesmo. Não lembro nem o nome da cidade. A gente parou à noite, que a gente tinha rodado todo dia e a gente nem tinha comido, né? A gente parou para lanchar. Falei assim, vamos comer um lanche, né? E a gente parou lá num lanchinho que tinha, o único que existia na cidade, para você ter uma ideia. A cidade é aquela que você passa só de primeira, você por segunda já acabou, né? A cidade. Gente, aí foi o seguinte, chegou o garçom lá, né? Para anotar os nossos nomes, né? A gente falou assim, nossa, que organizado, né? Falou, qual que é o seu nome, Rafael? Qual que é o seu nome, Ariovaldo? Qual que é o seu nome, né? Gustavo, né? Aí eu falei, não, legal. Aí eu falei assim, moço, eu quero... Não, espera aí. Eu falei assim, ai, gente, que coisa doida é essa, né? Aí é o seguinte, o cara, né, ele ligou para a rádio local e lá tinha um alto-falante, né, tocando a rádio local da cidade, né? E aí ele pegou, falou assim, estou aqui com os meus amigos de Uberlândia. Eu falei, Uberlândia? Como que é? Sabe Uberlândia? Viu na placa do carro, né? Estou aqui com o Rafael, com o Gustavo, né, e com não sei quem. E eu queria dedicar aqui uma música para eles, nesse momento, né? E aí tocou lá um Charlie Brown Jr., né? Gente, mas para você ter uma ideia assim, do tanto que as coisas, né, que a gente vai falando, porque ali, onde a gente estava compartilhando e as pessoas que estão ao redor ouvem. Isso é muito bacana. Quando a gente vai daqui para Bauru com o Daniel, nós sempre vamos na barbearia dele. Gente, e aquilo lá é um ponto de pregação. É muito louco, porque a gente começa com um assunto que não tem nada a ver, né? E onde termina? Termina em Cristo, né? Então, todos os lugares que a gente vê a oportunidade de compartilhar o Evangelho, compartilhar o Evangelho é abrir a Bíblia e ler um versículo? Não é somente isso também faz parte, mas na verdade é compartilhar a maneira como nós vivemos. E aqui Paulo ele era muito intencional nisso, né? Então nós temos que ser intencionais também na propagação do Evangelho.
É assim que Deus nos chama para viver, né? Não tem outra maneira. Nós necessitamos ser intencionais em tudo, né? E Paulo é um bom exemplo disso. Na próxima semana nós vamos continuar aí estudando sobre o mesmo assunto, tá? Então espero aí que vocês possam estar conosco na próxima quarta. Beleza? Tranquilo? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar por mais esse dia na Tua presença, pela oportunidade que a gente tem de estudar a Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revela a nós, Deus, de uma maneira excelente. Que a gente consiga, Pai, trabalhar, Deus, com pontes de conexão aonde o Senhor tem nos colocado, Deus. Que a gente encontre nas culturas, Deus, onde estamos inseridos, Deus, um ponto em comum, para que a gente seja luz do Teu Evangelho, onde quer que nós estejamos, Pai. Assim como a gente vê a vida de Paulo. Que nós sejamos essa luz, Deus. Obrigado por esse tempo juntos. E em nome de Jesus que possamos ir em paz para as nossas casas. Muito obrigado. Amém, Deus.